Olá pessoal, meu nome é Reginaldo e eu vou mostrar aqui hoje como a gente pode incluir inteligência artificial no sistema de comentários que o Túlio fez durante o curso Dev React JS. Então, só para quem não lembra ou para quem já fez também, eu vou simular aqui então, o sistema como ele é hoje. Então, terminei aqui a tela de login, eu posso logar com o Facebook. Eu acho que ele não vai pedir usuário e senha, porque eu já me loguei um tempo atrás. Legal. Ele já identifica, coloca aqui a minha foto de perfil, coloca meu nome. Eu entro aqui para fazer um comentário qualquer. Então, um comentário qualquer. E quando eu pressiono Enter, ele grava no Firebase o meu comentário e o usuário que está logado, no caso aqui eu mesmo. Tá? O que eu quero implementar é, toda vez que a gente fizer um comentário, eu vou mandar isso daqui para o IBM Watson, usar um serviço chamado Natural Language Understanding, que é entendimento de linguagem natural. Ele vai interpretar o comentário que eu colocar aqui e dele ele vai extrair entidades e palavras-chave. Entidades são pessoas, empresas, localidades, etc. E as palavras-chave ele identifica também sozinho no texto. Feito isso, aí sim eu vou mandar ele gravar no Firebase e mostrar aqui no componente. A gente vai criar um componente a mais para exibir, então, essas informações adicionais. Tá? O procedimento é bastante simples de se implementar, mas a gente vai precisar usar o Cloud Functions do Firebase, porque o IBM Watson ele precisa de um back-end rodando. Então, eu vou entrar aqui no Firebase. Já vou aqui no console da minha conta. Vou selecionar o projeto que a gente estava falando, né? O projeto de comentários. E eu venho aqui em Functions. Muito bem, então, quais são os primeiros passos? Primeiro eu preciso instalar aqui esse Firebase Tools. Então, deixa eu abrir aqui o meu terminal. Vou parar o serviço que está rodando aqui. E vamos lá, npm install -g Firebase Tools. Muito bem. Vou clicar aqui em continuar. Ele pediria um Firebase init, um Firebase deploy. Na verdade, eu só vou instalar o serviço aqui que está faltando, que ele vai precisar, que é o Cloud Functions em si, tá? Então, deixa eu terminar de instalar aqui, maravilha. Então, vamos lá. Deixa... Então, eu vou mandar instalar aqui só a parte. Então, vai ser um Firebase init functions. E ele vai criar o projeto para mim do back-end. Ele vai perguntar aqui qual a linguagem de script que eu quero usar para escrever o Cloud Functions. Eu vou escolher JavaScript mesmo, não TypeScript. Se eu quero usar ESLint para pegar problemas no estilo, vou colocar aqui um sim. Já criou para mim 3 arquivos, o package.json, o slint.json e o index.js, e agora ele pergunta se ele quer que se eu já quero que ele instale as dependências com npm. Sim, isso é muito bom. Ele já vai dar então um npm install para colocar as dependências. Bom, feito isso, eu já tenho o Cloud Functions aqui à disposição, que é um back-end que vai ficar também lá no Firebase. Eu vou, dentro dele, colocar algumas outras dependências que a gente vai precisar para esse projeto. Então, assim que deixa eu clicar aqui em finalizar, só para ele fechar. A gente vai usar o Express, porque nós vamos fazer chamadas HTTP do front-end React para o back-end. Vão ser chamadas via post, porque nós vamos passar um comentário, ele é grande demais para passar na URL, então vou passar via post, então vou instalar o body parser. Maravilha, então está aqui à disposição, vamos lá. Então vou instalar npm install
--save para não esquecer. Então vamos lá, eu vou instalar o Express, vou instalar o Body Parser, e vou instalar o Firebase Admin. E a gente vai usar o Watson, daqui a pouco eu volto então para instalar também a dependência do Watson aqui dentro, tá? Vamos começar por esses aqui, pelo menos. E já montar um back-end, ver se ele já vai inicializar tudo direitinho. Então, ele já criou aqui pra gente a pastinha functions e o index.js. Já vamos, deixa eu dar uma limpada aqui. Já vamos começar a instanciar as coisas aqui. Então, vou começar com um const admin require Firebase admin. Vou colocar aqui também o express, então const express igual a require, express, e o body parser, const body parser igual a require body parser. Maravilha, já vou então instanciar aqui o app, então const app é igual a express, e já vou definir o body parser, então app.use body parser, vamos usar ele JSON, e app.use, vou colocar aqui body parser.url encoded, e eu vou passar aqui para ele uma configuraçãozinha aqui que é o extended true. Então, só revisar aqui, body parser, maravilha, e vou inicializar o Firebase aqui, então com admin, isso mesmo, admin.initialize app, e para ele eu vou passar functions.config.firebase. Não posso esquecer de fechar lá no final, então pegar isso daqui tudo e vou exportar como API. Então o front-end vai sempre fazer chamadas para API para cair aqui, tá? E ele vai ser o functions.https.onRequest, e vou passar o app aqui para ele, tá? E só para ver se está funcionando, eu vou criar aqui uma rota bem simples. Vou fazer um get na barra mesmo, então app.get, quando a chamada vier aqui na barra, eu vou devolver para ele um hack response, crio aqui um erro function, e só vou devolver para ele então res.send, e uma mensagem dizendo, por exemplo, backend server. Maravilha. Com isso aqui a gente já pode pelo menos testar se o Cloud Function já está configurado e já está rodando aqui na nossa máquina, tá? Então, para isso eu vou chamar Firebase serve -- only functions. Vamos ver se ele inicializa aqui para a gente, e ele já gera uma URL, e essa URL a gente, failed to emulate API. Deixa eu ver se ele instalou todo mundo direitinho aqui. Deixa eu dar uma conferida aqui que ficou faltando aqui. Cadê? Create lock file. Então vamos tentar de novo. Manda parar. Firebase serve
menos menos only functions. Vamos ver. Ah, agora sim. Então, já devolveu aqui a URL. Vamos testar essa URL só para ver se ele devolve aqui esse back-end server, que vai significar então que o nosso servidor está rodando. E, maravilha, back-end server, a API está funcionando. Agora a gente vai começar a colocar aqui as coisas do Watson. Então, como fazer isso? A gente vai acessar o IBM Cloud, então acessa aqui via bluemix.net. A gente tem que fazer um cadastro, criar uma conta gratuita, é super simples, pouquíssimos passos, a gente tem que informar somente e-mail, primeiro nome, último nome, a empresa que a gente trabalha, país que a gente está, uma senha e criar a conta. Ele vai mandar um e-mail de confirmação para esse e-mail que você cadastrar aqui, você confirmando que aquele e-mail é seu, pronto, a conta já está criada. E uma coisa muito bacana que o IBM Cloud tem é que ele não cobra depois de um certo tempo. As APIs que a gente for utilizar aqui, os serviços que a gente for utilizar, eles são gratuitos independente do tempo. Ele só depende, na verdade, da quantidade de uso que a gente fizer. Então, deixa eu logar aqui. Eu vou usar chomes@reginaldosantos.com.br. A senha que eu criei. E uma coisa bem justa que ele faz, ele sempre vai mostrar os serviços, primeiro os que são gratuitos, os que você não depende de um certo tempo de uso. Então, cai aqui numa telinha inicial, eu já vou direto aqui para catálogo, que é onde vai mostrar todos os serviços que nós temos à disposição. E repara, ele já começa naturalmente filtrando aqui por Lite. E Lite são os serviços que não são cobrados de acordo com o tempo de conta que você tem, tá? Eles não limitam depois de um certo tempo. Aqui à esquerda, em plataforma, eu já vou direto aqui para o Watson, então existem 13 serviços do Watson que estão na categoria Lite. E o que nós vamos usar aqui é o Natural Language Understanding, entendimento de linguagem natural. Então, vou clicar nele. O que ele faz? Ele consegue extrair do texto conceitos, palavras-chave, sentimento, o relacionamento entre as palavras, entidades, categorias, emoções e muito mais. Nós vamos utilizar aqui as entidades e palavras-chave. E olha o que eu falei. O plano Lite, ele permite você fazer 30 mil chamadas por mês, sem custo. Então, no ambiente de desenvolvimento, raramente a gente vai chegar aí perto disso, inclusive. Vou dar o nome de serviço aqui, eu vou chamar de Natural Language Understanding, né? NLU Comments. E vou criar esse serviço aqui, então. A gente vai precisar de um usuário e senha, tá? Para isso que a gente está criando o serviço. Maravilha. Então, a gente volta daqui a pouco aqui para pegar o usuário e senha. E tem uma coisa aqui que eu acabei esquecendo. Vamos voltar em catálogo. Opa, o Watson. Todos os serviços do Watson, ele tem uma documentação muito completa, Natural Language Understanding. Então, eu acho que eu mostrando esse primeiro, vocês vão conseguir utilizar os outros. Eu vou clicar aqui ó, em View Docs. E aqui em View Docs tem API Reference. Tá? É isso que a gente vai utilizar para criar aqui o nosso aplicativo. Então, vou clicar aqui em Node, ele vai falar então que a gente precisa instalar essa dependência, então deixa eu voltar aqui no meu terminal, vou parar o servidor aqui, e vou instalar, só que eu vou instalar com menos save para ele virar dependência, tá? Então eu vou colocar aqui npm install save Watson Developer Cloud. Muito bem. Então ele está instalando a dependência e aí a gente vai seguir ainda a documentação, muito simples. Então, vamos lá. Legal. Terminou de instalar. Olha o que a gente vai fazer agora. Ele vai pedir para a gente, perdão, ele vai pedir então para a gente inicializar aqui a variável
que é a chamada para a autenticação do serviço. E um pouquinho mais para baixo, ele já vai mostrar como utilizar, inclusive, tá? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu vou const... acho que ele nem precisa, né? Ele já tá usando o require aqui dentro. Então, não precisa. Aqui dentro, eu já vou inicializar aqui, vou tirar o ponto e vírgula aqui. Maravilha, ele já está dando então um require e já está criando uma variável para a gente, e ele está esperando agora usuário e senha. Então, esse usuário e senha, eles estão aqui no serviço que nós acabamos de criar, tá? Está aqui. Então, opa, perdão. Quando a gente criou o serviço, eu vou clicar aqui nesse menuzinho hambúrguer, só para voltar direto no serviço que nós acabamos de criar. Eu vou clicar em Dashboard, e ele vai mostrar todas as instâncias de serviço que nós temos, no caso apenas o NLU Comments, vou clicar dentro dele. Vou clicar agora em Service Credentials para gerar as credências, tá vendo? Ele vem sem nada, então eu vou criar uma nova credencial. Vou deixar esse nome mesmo, Credential One, não faz diferença esse nome para a gente, então vou clicar aqui em adicionar. E gerou para a gente aqui o Credential One e View Credentials, eu vou clicar, ele vai mostrar finalmente o que eu preciso, usuário e senha. Então, vou pegar esse user, que é esse número bem grandão que está aqui, e vou colocar aqui dentro. Vou pegar o password daqui e vou colocar aqui para a gente. Maravilha. Então, já tenho usuário e senha. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ele responder a uma chamada do nosso front-end. Então, eu vou criar aqui um app post. Esse post, ele vai estar ouvindo aqui uma chamada em /NLU e ele vai dar uma request response, crio aqui a error function. E o que eu vou fazer aqui dentro agora? Vamos lá para a documentação e olha que bacana. Eu quero aqui analisar uma chamada via post. E eu vou escolher Node como código. Então, é isso. Eu tenho que criar um objeto, parâmetros, que vai receber um texto e ele vai receber também as features que eu quero disponibilizar. Então, no nosso caso, a gente vai disponibilizar entidades e palavra-chave. Então, bastante simples. E depois ele vai fazer efetivamente a chamada aqui. Então, deixa eu já copiar esse bloquinho todo aqui, desde a hora que ele cria o objeto até a hora que ele faz a chamada, e vou colocar aqui dentro desse meu app.post. Só vou mudar aqui, então, de var para const, vou tirar os ponto e vírgula aqui, tirar ponto e vírgula aqui também. Vou fazer uma alteração, eu não quero que ele analise esse texto, eu quero que ele analise, na verdade, o texto que está vindo do formulário, então vai ser rec.body. Eu vou chamar de texto, a gente vai organizar lá depois então para passar dentro de texto, falta uma vírgula aqui. E depois que ele fizer a análise, eu vou receber aqui, ao invés de colocar function, eu vou criar uma error function. E eu não gosto desse estilo aqui de... Tudo bem, é uma linha só, não precisa de chaves, mas eu vou colocar chaves porque depois que ele mostrar o que ele está fazendo, eu vou dar um res.send. Aqui vai ser o erro, né? Então eu vou colocar um objeto aqui, erro, e vou colocar o erro que veio. E se tudo correr bem, então ele vem aqui para o else, eu vou devolver, eu vou mandar imprimir o que está vindo, né? E vou também devolver, então res.send response, é o que está voltando aqui, response. Então, maravilha, temos a nossa API
funcionando. Então, o que ele vai fazer? Sempre que eu fizer uma chamada em barra NLU, uma chamada via post em barra NLU, eu vou ter que passar, então, para ele um texto, tá? Dentro do body. Ele vai pegar as entidades, eu vou pedir para ele trazer 5 entidades e 5 palavras-chave. Ele analisa emoção, analisa sentimento das palavras, das entidades, emoção, das palavras-chave. Bom, vamos ver o que acontece aqui, o que ele vai retornar para valer. Feito isso, montamos aqui os parâmetros, então ele realmente faz a chamada agora para o IBM Watson, tá? Pedindo para ele analisar esses parâmetros e devolver o erro ou a resposta. Se tiver erro, eu devolvo esse erro lá para frente, para o front-end. Se não, eu já devolvo a resposta em si. Muito bem, pessoal. Agora eu volto no nosso front-end, eu vou voltar. Eu vou seguir a mesma metodologia que... deixa eu ver aqui... que o Túlio estava fazendo. Eu vou importar, então, isso aqui dentro do index e não... Deixa eu ver, vamos colocar aqui, vamos só fazer a chamada para ver se está funcionando. Eu vou fazer a chamada aqui, então, no app mesmo, e a gente já trata esse retorno. Então, eu vou usar agora aqui o Axios, então, no front-end, então eu tenho que sair aqui, eu estou na pasta, deixa eu ver aqui onde eu estou. Legal, já estou na pasta certinha aqui mesmo do front-end. Eu vou então usar agora o yarn add para instalar o Axios. Ok. Então, enquanto ele vai instalando. Bom, a partir desse momento eu já não preciso mais do Watson aqui, eu já vou voltar para a nossa aplicação, tá? E vamos lá, vou colocar aqui as dependências do front-end agora. Então, import Axios from Axios. Maravilha. E agora eu vou fazer então as chamadas. Eu vou colocar uma coisa mais aqui no state, eu vou pedir para ele retornar também o próprio NLU, para a gente poder analisar e passar isso para frente. E então, na hora do post new comment, quando eu tenho um comment aqui dentro, é a hora que eu vou fazer a chamada lá para o Watson. Então, continuo recebendo aqui o usuário, continuo criando o usuário aqui dentro, mas aqui, ó, assim então que eu criar o usuário, eu vou passar para ele, eu vou pedir então para ele fazer a chamada via post na URL que ele gerou. Então eu preciso da URL, deixa eu ver se eu fechei aqui, eu fechei. Então eu preciso da URL que ele gerou aqui. Então eu vou fazer uma chamada via post para essa URL barra NLU, né, que foi a rota que nós criamos aqui, então barra NLU. E fazendo esta chamada, eu vou ter que passar para ele o texto. Então, vou colocar aqui uma vírgula, e o segundo parâmetro que eu vou passar vai ser um objeto onde eu vou ter texto. Ele vai receber quem? Ele vai receber comment, que é o comentário atual da... Opa, perdão. Eu vou receber comment.comment, tá? Que aqui eu estou passando cada um dos comentários com todos os atributos, e eu vou querer passar para ele só o atributo comment mesmo lá dentro, não vou passar o usuário que também tem. Legal. Fiz essa chamada, ele vai então me retornar no then. O que ele vai devolver aqui para mim? Eu vou colocar aqui como data, arrow function para tratar isso daqui direitinho, e eu vou dar um console
data.log para ver o que está vindo aqui dentro. Tá? Então, data.data. Tudo bem? Não vou deixar ele gravar no state ainda, para a gente poder analisar o que está voltando. Então, maravilha. Vamos ver o que acontece. Deixa eu ajustar aqui, daqui para frente. Então, terminal. Vou dar uma limpada aqui e vou rodar. Start. Vou rodar então o React para a gente poder ver aqui a aplicação, como ela está se comportando. Então, pode ver, está limpo aqui, né? Não tem nada. Vamos fazer uma chamada. Eu vou colocar um texto um pouquinho maior para que ele realmente traga conteúdo, tá? Então, eu vou... Opa. Ele estava dando refresh ainda. Então, vamos lá. Legal, então esse é o texto, eu coloquei aqui algumas palavras-chave de propósito para ele tentar capturar, vamos ver o que acontece. Vou dar o Enter e deu um erro de connection refused. Deve ser problema de cores, ele não está conseguindo acessar a API do Watson lá no IBM Cloud. Então, eu vou ter que parar o servidor aqui, eu vou acessar functions e vou ter que instalar npm install --save o CORS, tá? Vou ser obrigado aqui a instalar o pacotinho do CORS para ele poder conseguir conversar o nosso servidor aqui, o nosso localhost com o IBM Cloud lá na nuvem. Então, vou aqui no back-end, aqui functions, index, legal? E eu então vou ter que instalar um pacotinho a mais aqui, vou dar um const cors igual a require cors e logo depois que ele inicializa aqui, eu vou colocar aqui, ó, app.use cors. Então, acredito eu que só isso aqui já vai funcionar. Então, tá, abre e fecha. Legal. Então, linha de comando de novo. E outra coisa também que faltou, né? Eu preciso de uma outra tab, vou colocar da mesma cor, para que um fique rodando o front-end e outro rode o back-end. Então, Firebase serve --only functions para rodar o back-end. Então pode ter sido isso também que aconteceu aqui o problema, tá? O back-end meu estava parado, aí não dá. O que eu fiz de errado aqui? Natural Language Extension is not defined. Então, aonde? Deve ser aqui. Vou chamar aqui de const e não de var. Então, para aqui, clear. Vamos rodar de novo. Understand V1. Quem é o V1 aqui? O curioso é que ele deveria... Acho que eu esqueci de definir aqui, ó, realmente. Eu estou dando um require, mas sem colocar em variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, const esse cara aqui vai ser require, aí sim, ó. Deixa eu diminuir para ficar mais fácil. Então, agora sim, ó. Criei uma variável para receber, né? O const, eu vou requerer o pacote da IBM.
E aí sim eu crio uma variável, porque vai ser a instância desse pacote. Então, vamos lá, vou parar aqui de novo, vou dar um clear para ficar mais simples, e vou rodar de novo o Firebase Server, para rodar apenas a parte aqui de Cloud Functions. Vamos ver se agora vai. Maravilha, então agora foi, ó. Tá aqui a URL. Vou rodar aqui também o yarn, aqui é start. E o problema é que eu perdi aquele texto bacaninha que eu tinha escrito, hein? Vamos escrever tudo de novo, vamos lá. Desculpa, pessoal, aqui eu tô na pasta errada agora. Aqui eu deveria estar no front-end. Tá, então desculpa, aqui eu tenho que estar na pasta comment, deixa eu dar um clear, e aí sim, yarn, start, agora vai. Então, back-end funcionando, front-end acabou de inicializar, deixa eu limpar aqui para ficar limpinho, bacana. Então, de novo, hein, estou escrevendo um comentário para... Desculpa, não tinha carregado ainda. Vamos lá. Para mostrar o IBM Watson funciona diretamente dos Estados Unidos para minha conta aqui no Brasil. Então, um texto simples, pelo menos 2 palavras-chave. Vamos ver o que acontece. Vou apertar o Enter. E, legal, agora ele retornou. Então, o que ele retornou? Ele conseguiu extrair 3 entidades, e palavras-chave aqui não dá para ver quantas aqui, ó, e uma palavra-chave. Então, de palavra-chave ele achou IBM Watson, ele achou com uma 93% de relevância, por isso que ele trouxe, e as entidades que ele achou uma companhia IBM, achou uma localidade Estados Unidos e outra localidade Brasil. Então, maravilha, exatamente isso que eu queria. Ah, e legal, ó, ele identificou que o texto está em português. Então, se eu colocar aqui um texto agora em inglês, this looks very cool. Use IBM Watson to analyze my comment from Brazil to United. Então, basicamente aqui o mesmo comentário, mas vamos só ver, ó, já percebi que ele colocou, ele identificou que agora está escrito em inglês, agora ele identificou mais palavras-chave, IBM Watson, United States, e ele ainda entendeu as mesmas 3 entidades. Então, sensacional, é isso que a gente vai implementar daqui a pouquinho no próximo vídeo, esse aqui já está ficando longo. Até daqui a pouco.